Oi gente, tudo bem? Estou aqui de volta para falar com vocês e tem um monte de coisa para contar. Então eu vou começar pelas coisas boas primeiro, depois deixa eu passar pelas coisas mais ou menos, depois pelas coisas ruins. Hoje tem de tudo no meu vídeo. Bom, primeiramente eu quero contar do meu carnaval, que foi um sucesso. Foi assim, melhor do que eu esperava, superou as minhas expectativas. Estou muito feliz com tudo que aconteceu, me diverti bastante, conheci muita gente bacana. Me joguei, entendeu? E a gente foi pra uma cidadezinha aqui perto, chamada Itabirito, e lá eu conheci uma galera super nota 10, assim, sensacionais as pessoas. Foi muito doida, assim, a história, porque eu e mais duas amigas, a gente foi pra uma casa onde tinha mais de 20 pessoas, que a gente não conhecia. A gente só conhecia duas pessoas, e essas duas pessoas que a gente conhecia, elas só chegaram um dia depois que a gente. Então a gente foi um dia antes pra uma casa que a gente não conhecia ninguém, pra passar 4 dias. E assim, foi maravilhoso, assim, a gente foi nós fomos recebidas bem desde o começo. Assim, eu não posso falar mal de uma pessoa que estava lá, todas nos trataram muito bem, foram muito carinhosas, e assim, eu tô apaixonada com essas pessoas, assim, parece que tá nascendo uma amizade muito bacana isso tudo, e eu tô feliz por isso, né? A gente ficou junto até terça-feira. Eu não sei falar se estava mais divertido na casa ou na rua, no bloco propriamente dito, mas foi muito engraçado, foi muito divertido. E assim, eu voltei na terça-feira com as meninas, o resto voltou na quarta-feira, e no domingo a gente já estava junto já, né, fazendo a primeira resenha pós-carnaval, e uma semana depois estava a galera toda aqui em casa comemorando comigo o meu aniversário, né? A gente começou a comemorar meu aniversário no sábado, uma parte do pessoal voltou no domingo pra cá, entendeu? Eles moram aqui na minha cidade, mas eu só fui conhecê-los lá em Itabirito. E foi muito bacana, e a gente já tá assim, programando um novo passeio, passar mais uns dias juntos aí no próximo feriado. Então isso assim tá sendo muito bacana, e eu tô muito feliz por isso, porque assim, é a primeira vez, pra falar a verdade, que eu tô me sentindo pertencente a uma turma, entre aspas, assim, porque eu sempre conheci muita gente, mas eu nunca me senti parte de nenhum grupo. E as pessoas me receberam muito bem por mim, porque as outras pessoas que eu convivia, assim, de grupos, eu sentia que elas me acolhiam porque eu tinha uma amiga que elas gostavam muito, então eu ia de carona. Ou então as pessoas não viam em mim uma individualidade, né? Sempre me viam atrelada a outra pessoa. Então assim, é aquela coisa do gordo mesmo, de se esconder atrás de alguém ou de alguma situação pra não aparecer muito. E hoje, graças a Deus, eu consegui vencer isso, né? Com muita terapia, com autoestima que foi recuperada depois da cirurgia. E isso é um ganho muito grande na minha vida, eu estou muito feliz por isso, muito feliz de conseguir ser eu mesma, sem depender de ninguém, né? Não que eu não dependa das pessoas, porque a gente precisa de todo mundo, mas nesse sentido mesmo, né? De saber que eu tenho, assim, que eu tenho características que as pessoas gostam, porque antes eu achava que não, né? A autoestima mesmo, que a maioria dos gordinhos tem, é chato, mas é verdadeiro. Tá? Então assim, foi muito bacana, o meu carnaval foi perfeito, o meu aniversário foi ótimo também, foi a primeira vez que eu tive coragem de reunir a galera, chamar a galera pra comemorar junto comigo, né, aqueles medinhos, aquelas seguranças de antigamente não existem mais, eu tinha medo de ficar sozinha. Quem lembra do meu vídeo do ano passado também lembra que eu tava muito triste, né, eu tinha acabado de operar, eu tinha 21 dias de operada, e eu tava bem triste assim, porque eu ainda tava começando a entender o processo, né, eu ainda acabei passando praticamente sozinha meu aniversário, e esse ano foi completamente diferente. Eu tô assim com um sorriso de orelha a orelha, porque é só coisa boa mesmo que aconteceu comigo, sabe? Tô muito feliz com isso. Bom, as coisas mais ou menos que eu tenho pra contar é que em relação ao projeto Carnaval, não deu certo, nada certo. Eu não consegui nem a meta palpável e nem a meta ambiciosa. Na verdade, eu continuo estagnada nos 46 quilos off, não saí deles. E assim, é uma frustração na verdade, né? A gente fala, poxa, o que está acontecendo agora? Por que está acontecendo isso? Eu caminhei durante esse período, eu me alimentei direitinho, fiz tudo correto, tentei tomar mais água, água sempre é uma grande dificuldade para mim, e mesmo assim a balança não moveu. E lógico que isso traz um pouco de frustração, traz um pouco de tristeza, mas a gente tem que ter cuidado, e eu tive muito esse cuidado de fazer um trabalho assim, mental comigo mesma, de não deixar isso me abater. Sabe? Eu tenho ouvido muitas pessoas no grupo falando sobre isso, tipo assim, eu só emagreci tantos quilos, tô deprimida, tô arrasada e tal. Eu não tô desfazendo da sentimento de ninguém, mas assim, eu sou bem prática para algumas coisas, até por tudo que eu já vi na minha vida, eu não tenho muita frescura assim com sofrimento não, sabe? Eu acho que a gente não pode ficar parado no sofrimento não. Eu sempre me pergunto, tá, eu ficar triste vai resolver a situação? Eu ficar deprimida vai fazer com que as coisas se resolvam? Não.
Então, chega. Eu tenho uma momento de ficar triste, que tem que ser rapidinho, e tem que voltar pro alvo e ver o que eu posso fazer para mudar isso. Seja procurar um médico para saber o que está acontecendo, a Nutri para, sei lá, trocar dieta, enfim, o que tiver que ser feito para melhorar. O que não dá para ficar lamentando e tudo mais. E outra coisa que, assim, eu peguei bem pesado com algumas meninas, né, esses dias, é a respeito das comparações, gente. Não se comparem. Não adianta se comparar. Eu já me comparei? Claro que já. Né? Aí algumas disseram não pra mim exatamente, mas assim, mas você tá tratando como se você nunca tivesse passado por isso, eu tô aqui pra tirar a minha dúvida, minha angústia, tudo mais. Ok, eu entendo sua dor, mas o que eu penso? Se eu já passei por isso e posso te falar que não adianta passar, por que você vai passar também? Já que você pode tomar uma experiência pra você, tomar uma experiência de outras pessoas. Então assim, não adianta mesmo. E eu peço a vocês mesmo, gente, não deixe a tristeza tomar conta de vocês. Entendeu? Pense no lado positivo. Né? Eu acho que a gente tem que sempre estar focalizando essas coisas. Eu conversei separado com algumas meninas, tentei fazê-las rir, porque assim, eu tenho uma visão otimista das coisas. O meu modo de ver tudo é otimista. Né? Se nem eu falo assim, a minha história de vida me fez ser otimista. Né? A gente, quando passa por muita coisa, a gente pensa, realmente, vale a pena perder tempo com tristeza? Não. Nem por isso eu deixo de ter dias tristes. Mas eu não me prendo a eles. Eu busco uma maneira deles passarem o mais rápido possível. Tá? Então, assim, o que eu brinquei com as meninas assim? Pensa no que você perdeu. Às vezes a menina perdeu 15 quilos em um mês, tá achando pouco. Ou 10 quilos em um mês, tá achando pouco. Primeiro que nenhum metabolismo é igual a outro metabolismo. E depois, gente, cada um tem seu ritmo, entendeu? Então não adianta se comparar. Não faça isso que você vai ficar mal. Logicamente, quando eu fiz uma anti-cirurgia, eu pensei, poxa, eu conheço tanta gente com anos que chegou na meta e eu não cheguei. Eu ainda falta 25 quilos para chegar na minha meta. Mas é que eu penso, poderia estar bem pior, poderia ser pior, porque aí eu olho pelo lado bom da coisa e falo, poxa, Michele, você emagreceu 46 quilos. Sabe 46 quilos, gente? Eu brinco com as meninas e eu faço as comparações meio malucas. Eu perdi uma Sandy, porque a Sandy do Sandy Júnior, ela tem 41 quilos, que eu vi na reportagem tem pouquíssimo tempo, numa entrevista que ela fez. Eu perdi uma Sandy, pensa comigo, e mais 1 quilo, mais um saco de arroz de 5 quilos. Tem noção do que é isso? Você perder uma Sandy, uma pessoa de 30 anos também, mais um saco de arroz, sabe? Então eu brinco com as meninas, não, você não perdeu pouco, você perdeu 3 sacos de arroz. Coloca 3 sacos de arroz na mão e tenta carregar pra você ver quanto você carregava de peso no seu corpo, né? Quanto que seu pé, tudo de você se esforçava para isso. Então, pensa pelo lado positivo, vai ser devagar, mas vai acontecer. Você não vai deixar de chegar na sua meta, você não vai deixar de vencer seu desafio, mas por favor, respeite seu ritmo, respeite seu tempo. Porque senão, se você ficar comparando, você vai ficar deprimida, vai ficar triste e não vai adiantar nada. Outra coisa que eu falei com as meninas e que algumas pessoas criticaram também, é que eu escrevi um dia desse num grupo e no meu Face também. Se você quer ter os mesmos hábitos de antes, pra que você fez a cirurgia? Me explica isso. Porque as pessoas ficam desesperadas, perguntando umas coisas assim, ai, mas será que eu vou poder comer isso? Ai, mas eu queria tanto, entendeu? N coisas. Não que você não possa comer, porque você pode sim, mas tudo assim, tem que ser regrado, tem que ser balanceado. Eu comi o chocolate hoje, eu vou caminhar, eu comi chocolate hoje, amanhã eu não preciso comer, eu tomei refrigerante hoje, então essa semana toda vai ser suco, entendeu? Então assim, é você fazer as trocas pra sua vida. O que não dá é pra ter os velhos hábitos de antes. Ah, eu vou chegar no McDonald's e vou pedir 2 Big Mac e vou comer até vomitar, porque eu vou vomitar? Não, gente, isso aí, pelo amor de Deus, né? Vamos tentar ser um pouquinho mais razoáveis. Tratamento psicológico não é luxo, é obrigatório nesse processo, entendeu? Parabéns pra quem conseguiu passar por ele sem o tratamento psicológico, mas todo mundo sabe e é sabido por todos que o tratamento psicológico faz parte do processo. Então não burle seu processo. Pra que você fez tudo isso até agora pra afundar? Entendeu? Isso que eu preciso falar pra vocês, que assim, que às vezes eu fico meio bravo e tal, mas acho que eu tenho que mandar real pra todo mundo. Às vezes eu sei que, né, eu não recebo muitas críticas a respeito dos meus comentários, mas eu já vi outras meninas que eu concordo com a opinião delas e que recebem muitas críticas. Então assim, eu peço a vocês, tomem cuidado com as suas decisões. Tomem cuidado com aquilo que vocês estão escolhendo pra vocês mesmos, entendeu? Eu tô aqui empacada nos 46 quilos off, já tem mais de um mês, até bem mais que um mês, sabe? E isso é muito louco. Inclusive,
não sei se foi o último vídeo que eu mostrei, eu tava com 94 em 3 dias, caí pra 90,9, né? E nesse tempo aí eu voltei até pra 94, que eu tomei um susto muito grande, né? Achei que era retenção de líquido, mas foi passando dias e dias e nada, entendeu? E até hoje não sei o que aconteceu. Hoje eu voltei pros 90 e alguma coisa. Mas assim, dá medo mesmo, assustador, mas e aí? O que eu vou fazer? Eu vou ficar lamentando isso? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Tanto que dia 1º de março agora, essa semana ainda, eu vou pra academia, vou voltar a fazer e vou mais uma vez, sabe, tentar pegar firme nisso, sabe? É o meu desafio a academia até hoje, mas eu sei que é uma coisa que eu preciso muito na minha vida, entendeu? Então, assim, o que eu quero deixar de dica pra vocês, não que eu não entenda o que vocês estão passando, é que não se prenda ao sofrimento, entendeu? Uma menina escreveu uma coisa muito bacana ontem, que... sobre a cirurgia dela, que eu tô lendo aqui, que ela não podia perder tempo com mau humor, né? Então, assim, não perca seu tempo, a gente já perdeu tanto tempo na vida, entendeu? Busque uma saída. Eu entendo quando você diz lá que, né, você tá triste com isso e tudo mais, mas quando eu vou percebendo, a maioria das tristezas acontecem porque você tá se comparando com alguém. Não se compare, entendeu? Respeite seu organismo. É o que eu preciso dizer muito hoje, eu acho que eu repeti isso umas 10 vezes, mas é porque eu quero que vocês entendam bem isso. Você é um ser único e individual, o seu organismo é diferente, seu metabolismo não é igual ao de ninguém. Então, assim, não se compare mesmo, tá, gente? Pra vocês terem um processo bacana e não abram mão do psicólogo, que é um profissional muito importante nesse processo nosso. Tranquilo? Bom, voltando aqui à minha pauta, outra coisa que eu quero falar também, que aí é uma coisa boa no meio disso aí que eu falei que não é muito legal, é que eu tive, assim, o prazer, né, assim, o privilégio de ser convidada pela Juliane Velasquez para administrar juntamente com ela o grupo Galera da Redução. É o grupo, assim, que eu falo muito aqui, né, nos meus vídeos. Eu faço parte de outros grupos que eu gosto muito também. E eu quero até pedir desculpa para as meninas que têm me adicionado em vários outros grupos e eu não tenho aceitado, porque, assim, eu recebo convites de grupos, 4, 5 convites por dia. Então, assim, pra só eu fazer parte do grupo e não poder estar ali me interagindo com todo mundo, então eu acho bobagem eu aceitar. Então, assim, hoje eu tô acompanhando exatamente 3 grupos de cirurgia, né, bariátrica em si mesmo, e um grupo de plástica, né, que eu já tô, logicamente a gente fica curiosa saber como é que vai ser futuramente, e um grupo sobre assessoria jurídica em cirurgia bariátrica também, que é um tema muito, que me atrai muito, que todo mundo sabe que pega, né, para algumas pessoas esse tema pega mesmo e tem problemas relacionados a isso e tudo mais. Mas assim, o meu grupo mesmo, assim, que eu me identifiquei desde o início, assim, não que com os outros eu não tenho me identificado, é o Galera da Redução, e foi pra mim um prazer, assim, ser convidada pela Juliane Velasquez, né, que é a administradora do grupo, criadora do grupo, para administrar juntamente com ela esse grupo, né. No começo fiquei com muito medo, porque eu achei que era muita responsabilidade pra mim, pedi ela uns dias pra pensar, mas no final eu acabei topando e eu espero que eu esteja fazendo um bom papel como administradora, sabe? Se eu não tiver também, pode mandar críticas que eu vou tentar melhorar, ok? Além disso, gente, vou pensando aí, né, agora eu lembrei falando da questão do grupo jurídico, essa semana foi tema, né, nos grupos aí, principalmente no Galera da Redução, uma situação que está acontecendo nas cidades e acontece na minha cidade também, e que a gente tem que abrir o olho, a gente tem que protestar contra isso mesmo, que é a respeito dos médicos que estão cobrando honorários por fora, né, da cirurgia. E assim, eu vou dar a minha opinião pessoal, você não é obrigada a concordar com ela, tá? Eu respeito a sua, eu espero que você respeite a minha. É que eu acho uma baita de uma sacanagem você ter um plano de saúde, entendeu? Fazer todo um processo com o médico e faltando dias para você operar, quando você já marcou a cirurgia, o médico te informa que você vai ter que pagar um valor extra para ele, porque ele acha que ele não está sendo bem remunerado pelo plano. E assim, eu fiquei muito chateada com algumas situações aí em relação a isso, tô vendo meninas sofrerem muito com isso. Uma delas, o médico pediu R$2.500 por fora, e assim, a pessoa não tem condição e assim, tá angustiada com tudo isso. E eu quero dar minha opinião a respeito disso, e uma opinião assim, que eu espero que sirva de alerta para outras pessoas, gente. Ok que o médico é maravilhoso, ok que você teve condições de pagar e que você acha que é justo pagar porque realmente o que ele recebe do plano de saúde é pouco. Porém, eu penso que quando ele se afiliou, né, a quando ele se vinculou a esse plano de saúde, ele sabia exatamente, né, o que ia acontecer, qual era o vencimento dele, qual era o valor dele ali. Então eu não acho certo, né, com as pessoas que estão ali de bom coração, que pagaram o plano de saúde pelo menos por 2 anos, ter que ainda tirar esse dinheiro do bolso, muitas vezes nem tem, para poder fazer cirurgia, sendo que o plano cobre isso tudo,
né? O meu plano cobriu tudo e todos os planos cobrem, né? Esses planos mais conhecidos e tudo mais. Então, assim, eu não acho certo. Eu fui pesquisar um pouquinho a respeito disso, entendeu? Então, assim, eu não tô aqui questionando a competência do médico, nem a qualidade dele, porque assim, eu sei que são excelentes médicos, mas que não é ético, não é ético, entendeu? E assim, eu fico muito chateada mesmo, assim, tente apoiar essas pessoas em vez de criticá-las, entendeu? Porque elas não estão erradas de cobrar o direito delas, de achar que não deve realmente pagar, porque eu também penso que não deve pagar, entendeu? Se o médico não está recebendo bem do plano, ele tem que procurar, né, junto com os outros médicos, como aconteceu quando eu operei, né, que teve até uma greve, entre aspas, dos médicos, tem que procurar realmente se juntarem e cobrarem do plano, isso não do paciente que está ali de boa fé, entendeu? E lá no Código de Ética, né, no Conselho Federal de Medicina, eu encontrei aqui, só um minutinho que eu vou pegar para vocês, tá? No Código de Ética, né, profissional, no capítulo 8, que fala sobre remuneração profissional, no artigo 65, fala que é vedado ao médico cobrar honorários de paciente assistido em instituição que se destina à prestação de serviços públicos ou receber remuneração de paciente como complemento de salário ou de honorários. Então, assim, eticamente falando, dentro do Conselho Federal de Medicina, está errado. Aí eu fui pesquisar mais algumas coisinhas, eu pesquisei os casos aqui na Unimed BH, inclusive, e a Unimed, nessa entrevista que eu li, ela disse que quando acontecer isso com você, que você procure imediatamente o plano, porque inclusive teve vários médicos que foram desvinculados do plano por ter essa prática ilegal e nada ética. Então, assim, essa é a minha opinião, respeito, como falei, a sua, mas realmente, gente, não é correto. A gente tem que, né, não é justo com uma pessoa que já sofreu tudo que já sofreu na vida, pagou um plano, às vezes, com muito sacrifício para poder fazer cirurgia, lá 24 meses, 2 anos pagando um plano, e assim, o médico espera lá marcar a cirurgia, espera que tudo tá certo para a secretária dele ligar e falar aqui, você precisa pagar mais tantos R$1.000. Então, assim, por favor, né, eu acho assim que fica o alerta aí, e eu penso se você não tem condições disso, procure um outro médico. Alguns me comentaram que não é bacana você se indispor com o médico que vai te operar. Com certeza não é, né? Você ir para a sala de cirurgia com alguém que está meio bravo com você. Mas também não é bacana você tirar dinheiro de não sei aonde para cobrar uma coisa que não é certa, não é legal. Entendeu? Então, assim, eu precisava dizer isso hoje também, não poderia deixar de citar essa situação. Tá? Para finalizar esse vídeo, eu acho que só falta dizer uma coisa que eu pensei muito se eu ia dizer ou não, e algumas meninas me pediram para dizer, porque elas também estão sofrendo a mesma situação que eu, ou conhecem pessoas que estão sofrendo, é que assim, eu sempre disse que o meu Face é aberto para quem quiser entrar, né? Michelle Ramachia, procura Michelle Ramachia Contágio que vocês me encontram. Eu sempre aceito o pessoal que está nesse processo de cirurgia, mas uma coisa que eu preciso deixar bem claro é que o meu Face, ele é pessoal. Eu tenho ali amigos, né, que eu conheço fora da cirurgia, eu tenho ali os meus familiares, e eu passei por algumas situações constrangedoras com meninas, né, que não sei se estão abaladas com tudo que está acontecendo, e que acabam entrando em assuntos que não competem a elas, né? Eu tive uma situação muito desagradável de uma menina que ela criticou um amigo meu porque ele escreveu errado, sabe? E eu, assim, eu sou professora de português, sou formada por formação, sou formada em letras, e assim, gente, a pessoa vai lá e escreve um recado pra mim com todo carinho do mundo, eu vou lá criticar se ela errou, trocou um S no lugar do C. Uma pessoa que eu não conheço, que, né, até então era uma amiga virtual, vai lá e critica um amigo meu, deixa ele numa situação constrangedora, me deixa numa situação constrangedora. Então, assim, eu falei com essa pessoa que eu não gostei da atitude dela, e desde que eu falei isso, a minha vida virou um inferno. Porque tudo que ela pôde fazer, assim, pra me criticar, pra me desonrar perante as outras pessoas, ela fez. E eu fui informada depois que eu não fui a primeira pessoa que ela fez isso. Então, assim, eu conversei com uma das meninas que ela fez isso, outras me procuraram dizendo que também passaram por isso. E, assim, eu hoje me acho na obrigação de dizer que pra ela, entendeu? Que ela precisa, assim, se procurar uma maneira na vida dela pra ela se encontrar. Porque eu respeito, né, que a gente passa por muita dificuldade, a gente acaba ficando abalada mesmo. Mas isso não dá direito de ninguém entrar na vida um do outro, sabe? E ela falou coisas chulas, até de chamar as meninas que me defenderam, entraram na briga, né, a meu favor, de lésbicas, de falar palavras assim de baixo calão, que eu nem tive coragem de aceitar. Algumas coisas eu até aceitei assim, mais no sentido de das pessoas verem o que estava acontecendo verdadeiramente, sabe? Mas aí essa própria pessoa mesmo foi lá e deletou depois, deletou o perfil dela no YouTube, depois criou um fake pra me xingar.
e depois deletou o fake também, porque ela foi muito denunciada, inclusive, entendeu? Ela que me bloqueou no Face, porque ela fez questão de dizer isso, eu vou dizer isso pra talvez amassagear o ego dela, entendeu? Foi ela que me bloqueou no Face depois que ela disse que eu era muito mandona, e assim, é a minha característica mesmo, aquilo que eu não concordo, aquilo que me agride, aquilo que fere as pessoas que eu gosto, eu vou ser mandona, eu vou ser brigona, eu vou ser o que precisar ser, mas eu não permito isso, entendeu? Ninguém tem o direito de invadir minha privacidade dessa maneira. Por N vezes antes disso, eu tinha dado uns toques nela, porque ela já bateu boca com meninas na minha página, colocar a opinião dela como se ela fosse uma especialista, entendeu? Então, assim, por N vezes eu carinhosamente tentei dar o toque, mas dessa vez quando ela, assim, encostou na minha ferida, aí o negócio ficou feio pro lado dela mesmo, e eu não fui nada educada, mas também eu não usei nenhuma palavra de baixo calão, nem fui grossa, não, entendeu? Eu só fui dura com ela e disse o que eu precisava ser dito, que ela estava sendo impertinente, entendeu? Que eu não admiti aquilo ali. Mas assim, enfim, né? Eu assim, não vou falar o nome dela, não vale a pena. Se você está sendo perseguido por alguém nesse processo, me procure, que de repente é a mesma pessoa, a gente pode fazer alguma coisa juntos, entendeu? E se o objetivo dela era ganhar alguns minutos no meu vídeo, parabéns, você conseguiu. Mas a partir de agora você pra mim é apenas uma pessoa que merece ser ignorada, entendeu? Porque ajudar eu tentei, mas também eu não sou Cristo pra fazer milagre na vida de ninguém, tá? Então, gente, eu acabo sempre falando que eu vou fazer um vídeo mais curto, mas eu não dou conta, porque quando eu vejo surgir N assuntos que eu não posso deixar de falar, entendeu? Então, assim, era tudo que eu tinha pra dizer hoje, né? Tirando essas situações assim que são chatas, que incomodam, eu tô muito feliz, eu realmente, assim, só tenho que agradecer a Deus, porque Ele tem sido, assim, maravilhoso na minha vida mesmo, sempre. E essa experiência de viver coisas novas tem sido, assim, fantásticas mesmo. Quando eu acho que não tem mais nada novo pra viver, aparece mais alguma coisa. E isso que é a vantagem da nossa vida, viver novidade mesmo, né? Então, o que eu tinha pra dizer hoje era isso. Eu agradeço muito quem assistiu o vídeo até agora. Se for possível, gente, compartilhem o link, curtam, comentem, se inscrevam no meu canal. Não porque eu preciso de uma fama no YouTube, não. Mas é porque eu sei que quanto mais pessoas, né, quanto mais curtidas não, quanto mais joinhas eu receber, quanto mais comentários tiverem, mais pessoas podem, né, tipo assim, ter o acesso a esses vídeos e podem ser ajudados. Porque, como eu sempre disse, eu não ganhei nada com isso e meu único objetivo é ajudar as pessoas, tá? Muito obrigada por tudo, eu espero que vocês tenham uma excelente semana, tudo de bom pra vocês e até a próxima. Beijo, tchau!